Voltamos a falar de eleições. A OAB de Mato Grosso também vai ajudar na fiscalização. Lançou ontem o aplicativo Cidadão Fiscal voltado para denúncias da população durante o período eleitoral. E é para falar sobre esse e outros assuntos relacionados ao pleito, a eleição deste ano, está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Hélio Ramos. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Boa tarde. Antes de entrar nesse aplicativo aí, presidente, o aplicativo Cidadão Fiscal, tem uma informação que é importantíssima, esclarecer para os eleitores no pleito desse ano. Mudou o horário da votação. Sim, pela primeira vez nós vamos ter o horário de votação unificado no fuso oficial do Brasil, que é o fuso da capital. Ou seja, todo mundo começa no mesmo momento e a eleição termina na mesma hora para todo mundo. Isso. Em Fernando de Noronha, que tem um fuso a mais, a eleição vai começar às 9 horas e vai até às 18. No horário que segue a capital, das 8 às 17, como sempre foi. Aqui em Cuiabá, como seguimos o fuso uma hora a menos, das 7 às 16 horas, o encerramento. No Acre, das 6 às 15 horas. Vai começar bem mais cedo lá. Bem mais cedo. Qual é o propósito dessa mudança aí na avaliação do senhor? A unificação, ela primeiro visa uma facilidade em relação à divulgação dos dados da eleição. Porque você precisava esperar que todo o país acabasse a votação para o TSE divulgar os dados. Mas quando chegava, por exemplo, a votação do Acre, já faziam 2 horas que a votação apurada da região sudeste, que é a mais populosa, já tinha chegado no TSE. E aí tinha aquele diz-que-me diz-que. Eu acredito que até para evitar fake news... Por conta de toda essa polarização... E aí unificamos o horário com um só. Vai ter alguns problemas? Sim, algumas pessoas não vão se atentar, outras pessoas vão chegar lá às 16h30 e vão dar de cara com a porta, né? Porque as pessoas têm que se informar. Então, o papel da imprensa nesse momento, e aqui até agradecer a vocês, é de esclarecer e levar essa informação para a população. Todos nós temos que fazer isso. Perfeito. Presidente, foi noticiado, em toda a imprensa, enfim, uma decisão do TSE da proibição de uso do aparelho celular na cabine de votação. E aí gerou uma certa polêmica, as pessoas questionando por que eu não posso levar meu celular, qual a previsão legal do impedimento do cidadão na hora de votar levar o celular. E o mesário pode aí confiscar o celular, a pessoa vai ser levada para a delegacia? Como que funciona isso? É que, na verdade, o voto, ele é secreto. Sim. Né? E nós temos uma previsão no Código Eleitoral de um crime de devassar o sigilo do voto. Né? Existe até uma discussão se seria ou não crime, se foi ou não recepcionado pela Constituição, mas o certo é, o voto é secreto. E já tinha, só complementando o questionamento da Camila, já tinha essa previsão na legislação eleitoral, não tinha, presidente? Sim, o Código Eleitoral de 1965. Não, o que foi decidido agora foi reforçar a proibição da utilização, é isso? É que, na verdade, a contemporaneidade, hoje você sai sem roupa, mas você não sai sem celular. Então, em 1965 não havia celular. Não há essa previsão. Existe aí uma situação que, para evitar dissabores, para evitar aquela coisa, de novo, de discussão dentro da sessão de votação, qual o problema de você deixar o celular em cima da mesa, você estar de olho nele, entrar, ficar ali 15 segundos, 8 segundos, 10 segundos, sei lá o tempo que você vai gastar, e ir lá e pegar o seu aparelho celular. Você não vai morrer se você ficar 10 segundos longe do aparelho celular. Mas a previsão legal existe, então? Em relação ao sigilo do voto, Por ser crime eleitoral? Sim. Não. Existe um crime, mas existe uma discussão em relação a isso. Existe uma discussão. O que a Justiça Eleitoral quer? Disciplinar para evitar tumultos no dia da eleição. Pode ser ilícito penal se o eleitor quiser dar um drible no mesário. Levar, Sim. por exemplo, um celular escondido. E tirar foto. Aí é ilícito penal. Inclusive tem pessoas... É eleitoral. Inclusive tem eleitores respondendo crime por ter tirado foto da votação, levou o celular lá dentro e divulgou na rede social. Presidente, esse aplicativo aqui lançado pela OAB, o Cidadão Fiscal, o que é que o eleitor pode fazer com esse aplicativo? Se entender que a função e a tradição da Ordem dos Advogados é
de garantir o processo democrático de forma limpa, né? E essa é a história da OAB. Desde os anos 2000, a Ordem tem aí um efetivo trabalho no combate à corrupção eleitoral. E hoje em dia, a gente tem mais uma ferramenta, qual seja o aplicativo criado já em outras gestões da Ordem. O Dr. Leonardo Campos também, que foi presidente durante 6 anos da Ordem, também colocou em funcionamento o aplicativo. E o que nós fizemos agora? Nós o atualizamos em relação à legislação e disponibilizamos uma nova ferramenta para a população denunciar. Por quê? Porque é necessário que as eleições sejam limpas e que se garanta a vontade soberana do eleitor. Presidente, nós trouxemos anteriormente uma das manchetes, uma das notícias do Gazeta Digital, melhor dizendo, e também do jornal Gazeta, né, tem se falado muito em todo o cenário político aqui, é a situação do atual deputado federal e candidato, né, ao Senado, Nery Geller. Como interpretar para o eleitor que está ali em casa, de uma maneira fácil, essa situação? Ele vai poder votar, mas ele foi cassado pelo TSE por unanimidade. No entanto, ele pode prosseguir com a campanha de acordo com uma decisão da Justiça Eleitoral daqui. Explica melhor essa situação para a gente. E na sentença lá, só complementando, também teve a declaração de que ele ficou inelegível por 8 anos, a partir de 2018. Correto. A primeira coisa, assim, não se trata de uma decisão daqui. Se trata do juiz, ou da juíza, no caso, cumprindo o que está na lei. O artigo 16A da Lei 9.504 garante a qualquer... Essa decisão que nós falamos aqui foi por unanimidade lá do TSE. Do TSE. Né? Que cassou o mandato e declarou a inelegibilidade. Isso, em relação ao mandato de 2018. E a juíza aqui liberou a campanha. Por conta da lei. Por conta da lei. E que são duas situações diferentes. Uma coisa, lá se trata do mandato que está terminando agora. A outra coisa é a campanha de 2022. Mas se ele está inelegível, como é que faz? Quem vai decidir isso é o TRE daqui, quando analisar o recurso, o requerimento de registro de candidatura ao Senado dele. Mas o TRE pode interferir na decisão que já foi tomada pelo TSE, que declarou que ele é inelegível? Não é obrigatório? Isso nós vamos ver no dia que for julgamento. A gente não pode ainda antecipar um julgamento. Você pode prever. Olha, e se ele conseguir um efeito suspensivo na decisão lá no Supremo Tribunal Federal? Ele já distribuiu, ao que eu saiba pela mídia, que já distribuiu um recurso no Supremo Tribunal Federal. Então, se ele conseguir um efeito suspensivo, o que as pessoas comumente falam de ele conseguiria uma liminar, né, o efeito suspensivo lhe daria o direito, inclusive, obrigaria o TRE aqui a deferir a candidatura dele. E no terreno das hipóteses, o senhor acredita que o STF, por exemplo, no caso de um recurso do candidato Nery Geller, poderia reformar essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que foi unânime? Bom, a questão de crença, né, é para quem tem. Nós, do meio jurídico, trabalhamos com hipóteses positivas e negativas. O que nós temos? O Supremo tem força para reformar a decisão do TSE? Sim, é o único órgão que tem força para reformar uma decisão do TSE. Né? Agora, se vai ou não, aí é uma situação... Mas é usual isso, pelo menos? É provável. É usual? Já houveram casos positivos, sim. Quando é unanimidade? Teríamos que analisar a jurisprudência. E eu não tenho aqui, mas é possível, sim. Presidente, obrigado, então, pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. Obrigada. Estamos à disposição.